Hoje nós olharemos para o Salmo de número 67. Vou pedir que você aí deixe a sua Bíblia aberta nesse Salmo. Certamente, meus irmãos, todos nós aqui já pedimos bênçãos a Deus, não é verdade? Quantas bênçãos já pedimos? Não dá para a gente medir a quantidade de orações, de súplicas que nós já fizemos ao longo de toda a história da nossa vida, pedindo a Deus para que Ele nos abençoe, para que Deus nos conceda a sua graça, o seu favor e sejamos abençoados por Ele em muitas áreas da nossa vida. Mas as bênçãos que Deus derrama sobre nós, aquelas que nós pedimos a Deus, elas não devem ter nelas mesmas o seu fim. Elas não são um fim em si mesmas, mas elas são um meio de nós glorificarmos a Deus e de também Deus, na concessão dessas bênçãos a nós, nos ajudar a cumprirmos o nosso chamado missionário, confiado a nós pelo próprio Deus. Então, todas as bênçãos que nós recebemos, é claro que elas, como o nome já diz, elas nos beneficiam. Mas o objetivo de Deus nos abençoar não é simplesmente para que sejamos abençoados e tenhamos satisfação apenas nestas coisas. Mas o abençoar de Deus tem um propósito maior. Ele deve nos levar a um propósito maior, que é glorificar a Deus. Todas as bênçãos, portanto, devem servir a um propósito missionário. Nós lemos aqui na introdução do nosso culto da manhã o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que tudo que nós fazemos, tudo que formos fazer, tudo que fizermos, deve ter como alvo a glória de Deus. Deus deve ser glorificado em tudo. E ele diz até nas pequenas coisas, comer e beber, que é o básico. Em todas essas coisas, Deus deve ser glorificado. E as bênçãos de Deus em nossas vidas, elas cumprem esse papel de nos abençoar, é claro, mas também de glorificar o nome do Senhor. Nós devemos olhar para elas e entender que através delas Deus é glorificado e nós somos, através delas, impulsionados a glorificarmos cada vez mais a Deus. Então, o salmo que nós veremos hoje, Salmo 67, nos ajuda a entendermos este princípio de bênção e compromisso em levar a palavra de Deus. Assim, então, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 67. Nós faremos a leitura desse salmo aí com os irmãos. Salmo 67, diz assim, então, a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Queridos, esse é um salmo pequeno que nós acabamos de ler. Ele não exige de nós muito esforço para nós entendermos a sua mensagem. Está bem claro aí para os irmãos. É fácil nós, numa rápida leitura do salmo, nós compreendermos o que o salmista propõe aqui. Então, é provável, queridos, que a composição desse salmo, nós não sabemos quem é o autor e nós procuramos sempre fazer isso aqui para vocês, né? Todas as vezes que nós vamos expor aqui um salmo ou qualquer mensagem, nós temos o costume de trazer o contexto que está ali envolvido naquela passagem lida. E no livro dos Salmos não é diferente, porque sempre nós procuramos identificar quem é o autor do salmo e principalmente a ocasião em que aquele salmo foi escrito, para que possamos entender melhor o contexto que estava rodeando o salmista e trazer a nós uma aplicação
melhor para o nosso viver na leitura do Salmo. Então, nós não sabemos quem escreveu este Salmo. Alguns atribuem o Salmo a Davi, alguns comentaristas bíblicos apontam para essa realidade. Outros entendem que esse Salmo é um Salmo mais adiante ao tempo de Davi. Eu procuro olhar para esse Salmo e eu entendo que, à luz do que nós já vimos na semana passada aqui no Salmo 66, eu acredito que esse Salmo tenha sido escrito, pode ser, pós-cativeiro babilônico. Nós, ao olharmos para o Salmo aqui, o contexto dele, nos parece, nós, mais uma vez, não dá para a gente afirmar isso, mas parece que esse Salmo foi escrito após o regresso dos judeus do cativeiro babilônico, quando eles saíram ali da Babilônia por ordem de Ciro e voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade. Nós já vimos aqui como se deu isso. Lá em Ageu, pregamos aqui para os irmãos a mensagem, a série expositiva em Ageu, e vimos as dificuldades que o povo encontrou ali para reconstruir a nação, reconstruir a própria cidade. E vimos que uma das características que estavam se perfazendo ali no tempo de Ageu era a dificuldade que o povo tinha de manter a sua vida, os seus negócios, as suas colheitas, porque todas as vezes que Israel plantava, a terra não dava o seu fruto. E nós, quando fizemos aqui a exposição do livro de Ageu para vocês, nós vimos o porquê que a terra não estava produzindo. Nós vimos porquê que Israel plantava e não conseguia colher, era pouco. Plantava muito e colhia pouco. E aí Deus, através do seu profeta, vai dizer, olha, vocês estão colhendo pouco, vocês estão passando essa dificuldade toda porque vocês se esqueceram da minha casa. Vocês se esqueceram do templo. Vocês abandonaram completamente essa prioridade que é edificar o templo, o local de adoração, e vocês estão correndo cada um pelos seus próprios trabalhos, necessidades, urgências, e vocês se esqueceram da minha casa. Então, há um chamado ali para que o povo se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados e priorize aquilo que deveria ser priorizado, que era a restauração do templo, da adoração e da comunhão com Deus. E depois que o povo se volta para Deus, em arrependimento, confissão e troca as suas prioridades, nós percebemos então depois a bênção de Deus sendo derramada sobre aquele povo depois de um período de muita seca, escassez, profetizada aí pelo profeta Ageu. Você pode ver isso nos capítulos 1 e 2 de Ageu, é fácil de a gente entender isso aí. Então, eu acredito, irmãos, à luz do que a gente viu no Salmo passado, que aponta também para um Salmo pós-exílio, e a realidade aqui que parece nos ser apresentada no Salmo é que o povo está suplicando a Deus que Deus derrame novamente, volte a derramar as suas bênçãos sobre eles, para que eles pudessem testemunhar a respeito da bondade de Deus, da graça de Deus sobre suas vidas. Eles são, então, estimulados a esta oração. E nos parece, então, que o Salmo foi escrito dentro desse contexto. É uma possibilidade. Eu sigo aqui alguns comentaristas bíblicos que veem dessa forma o Salmo, e eu acredito que ele se encaixe bem aqui. Bem, dado aqui o contexto, nós não sabemos, mais uma vez, quem escreve o Salmo, mas nós podemos ver que esse Salmo ele se divide aqui em 3 blocos, onde cada um deles nós percebemos o propósito do salmista. Isso é bem claro no Salmo, no Salmo inteiro. Ele quer ver cumprido o propósito de Deus na nação de Israel e levar esse conhecimento de Deus, Deus grandioso, às nações da terra, às demais nações da terra. Então, a divisão ela é feita da seguinte forma, nos versos 1 e 2, os irmãos podem ver aí, depois nós vamos voltar olhando para cada um desses textos. Esses versículos 1 e 2 que introduzem um salmo aqui, o salmista, ele unido à congregação, ele suplica a bênção de Deus, referindo-se aqui claramente à bênção arônica.
e que está lá em Números capítulo 6, depois nós olharemos um pouco melhor para essa bênção, que foi ensinada pelo próprio Deus a Moisés, para que Arão abençoasse o povo de Israel. E também ele aponta aqui, nesse segundo verso, a bênção ou a promessa feita a Abraão de que sua descendência abençoaria todas as nações da terra. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 12, nos versos de 1 a 3. Então, a introdução, o primeiro bloco desse salmo aponta para isso. Essa realidade, a relembrança da bênção arônica e a relembrança da promessa que Deus fez a Abraão de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, não apenas Israel, não apenas os filhos de Israel, mas todas as nações. Na parte central do salmo, nos versos de 3 a 5, nós encontramos aí um chamado às nações a um louvor exultante e alegre a Deus em reconhecimento de quem Ele é. Pois, diz o texto, é Ele quem julga com retidão e conduz as nações na terra. Muitos veem aqui, inclusive nessa sessão aqui do Salmo, nesses versos 3 a 5, uma alusão ao reinado messiânico de Jesus, literal, nessa terra, onde Deus regerá, através do seu Filho Jesus, as nações da terra com cetro de ferro e governará amplamente as nações. E, por fim, aqui ao final do Salmo, visto aqui nos versos 6 e 7, o salmista aponta para essa expectativa de bênção já concretizada na colheita dos frutos na semeadura de Israel, essas bênçãos dispensadas a Deus, a este povo, por Deus a este povo, que esse povo deve, através dessas bênçãos adquiridas, recebidas, proclamar isso, anunciar isso para as nações de toda a terra. Essas bênçãos derramadas sobre o povo de Israel ali, deveria despertar nas pessoas das nações o entendimento de que há um Deus no céu que abençoa o seu povo e desejar fazer com que, através disso, o nome do Senhor seja conhecido por todas as nações e temido, levando o povo a louvá-lo. Então, nós podemos olhar aqui para esse salmo, irmãos, e considerá-lo, como um salmo missionário, onde o que está aqui sendo colocado é um pedido para que a bênção de Deus venha sobre o povo de Israel, mas que também essa bênção possa ser refletida no alcance de outras nações, que outras nações conheçam ao Senhor. Então vejamos aqui de forma mais detalhada cada aspecto desse salmo. Eu convido agora você, então, para nós lermos mais uma vez aí os versos que introduzem o salmo, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Números, capítulo 6, porque essas palavras iniciais aqui do versículo 1, elas são claramente uma referência à bênção que deveria ser impetrada sobre o povo de Israel pelo sacerdote Arão. Números 6, versículos 24 a 26, nós vamos ler aí essa bênção que Deus ensinou a ser ministrada ao povo. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa, queridos, é a bênção que Deus ensinou a Moisés e a Arão para que eles ministrassem sobre a nação de Israel. E aqui o salmista, então, inaugura a sua oração a Deus, o seu salmo a Deus. Lembremos, num contexto de dificuldade, ele clama a Deus, relembrando as promessas do Senhor, dizendo: Senhor, derrame sobre nós a tua bênção, que o teu favor esteja sobre o teu povo, que a luz do teu rosto, que o favor do Senhor nos alcance, que a tua graça nos alcance, de maneira que sejamos amplamente abençoados, que possamos perceber esta bênção se manifestando em nossas vidas de forma clara, evidente, não só nós, mas todas as nações da terra.
E no verso 2, ele faz certamente aqui a lembrança, ele traz a lembrança do que Deus havia dito a Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis. Então leiamos aí esses 3 primeiros versos de Gênesis, capítulo 12, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, notem, meus irmãos, que é exatamente isso que o salmista está considerando aqui ao iniciar o seu salmo. Dentro desse contexto de dificuldades, dentro desse contexto de escassez, ele se apresenta diante de Deus, relembrando a promessa feita de bênção sobre a nação de Israel. Que o favor de Deus pudesse ser estendido mais uma vez sobre o seu povo. Que Deus não se esquecesse do seu povo amado. Que Deus não abandonasse o seu povo nas suas próprias misérias, nas suas próprias dificuldades. Mas que Deus se compadecesse e mostrasse o favor ou resplandecesse a luz do rosto dele sobre o seu povo e o abençoasse. E que isso também pudesse ser estendido aqui, ele diz, não apenas para o povo de Israel, mas para que a terra inteira pudesse conhecer o caminho de Deus, para que Israel conhecesse o favor de Deus, experimentasse o favor de Deus, mas as nações da terra também conhecessem a vontade de Deus. Na bênção de Deus sobre o povo de Israel, sobre o povo da aliança, as nações pudessem contemplar o cuidado do Senhor para com este povo e eles pudessem perceber claramente Deus os abençoando. Irmãos, vamos considerar aqui o contexto que Israel se encontrava. Vamos supor aqui, então, tomar como premissa o cativeiro babilônico. Por que Israel foi para a Babilônia? Israel foi para a Babilônia porque pecaram gravemente contra Deus. Porque se afastaram totalmente de Deus, se voltaram para os ídolos, se afastaram completamente do Senhor e se voltaram para a idolatria. Deus os envia para o cativeiro, Deus assola o seu povo com um castigo terrível. Nós lemos aí esses dias atrás, na nossa leitura semanal, diária, que a gente tem feito, vimos aí como é que Jerusalém caiu. Os irmãos devem se lembrar, né? Jerusalém cai dentro de um contexto de muito juízo de Deus sobre aquele povo. Mas aquele povo ainda acreditava que Deus estava com ele. Não, Deus jamais vai desamparar essa cidade. Deus jamais vai desamparar o seu povo. Jeremias está profetizando, olha, não deem ouvidos a esses falsos profetas, porque o juízo virá. Que nada. Castiguem Jeremias, tape a boca deles. Essa guerra aí vai durar no máximo 2 meses. E nós venceremos os nossos inimigos. E Jeremias dizendo, não, o juízo virá, porque vocês abandonaram a Deus. Irmãos, e o que aconteceu? O juízo veio, caiu, foi grave a queda, foi grave a destruição, a ponto de Jeremias profetizar, dizendo, olha, quem passar por essa cidade assobiará sobre ela, porque, nossa, como pôde acontecer isso com uma cidade tão grande? Será que já existiu vida nessa cidade? Será que alguém já habitou neste lugar? Porque ela foi arrasada completamente. Israel vai para o cativeiro. Judá, né? Vai para o cativeiro. 70 anos, irmãos, sob o jugo dos inimigos. Quando eles voltam pobres. Um grupo pequeno de judeus retornam para a terra, pobres, empobrecidos, com dificuldade. As nações estão olhando para aquilo que Deus fez com Israel, o juízo que veio sobre Israel. E pode ser, irmãos, que estivessem pensando, esse povo continua sob o juízo de Deus. Esse povo continua debaixo do juízo de Deus. Olha aí como que eles estão fracos, pobres e abandonados. São um grupinho pequeno, estão desprezados. E Israel, então, aqui o salmista ora a Deus dizendo, Senhor, mostra a tua compaixão para conosco.
mostra novamente o teu favor a nós. Estenda o teu favor ao teu povo. Para quê? E aqui tem o propósito da bênção de Deus. Por que Israel está pedindo aqui, o salmista está pedindo a bênção de Deus? Senhor, abençoa-nos com esta bênção que foi ministrada por Arão ao seu povo desde o início do nascimento da nação. Abençoa-nos dessa forma, Senhor. Por que o salmista está pedindo esse tipo de bênção a Deus? E aí o versículo 2 vai nos explicar. Para que as nações da terra conheçam o teu nome. Para que as nações da terra vejam quem o Senhor é, a forma como o Senhor tem nos abençoado e aprendam a tua salvação e alcancem a tua salvação. Então o salmo aqui é um salmo amplamente missionário. O objetivo aqui é que Deus seja glorificado na bênção que é ministrada sobre o seu povo, de sorte que aqueles que estão de fora vejam e conheçam o caminho de Deus e experimentem o caminho de Deus. Bem, ele introduz então esse salmo com essa bênção, que, como eu disse, já é uma bênção conhecida, para que fosse pronunciado ao redor do mundo, da terra, o cuidado de Deus para com o seu povo. O que nós aprendemos, queridos, brevemente aqui, nesses primeiros versos do Salmo 67? É que a bênção que nós pedimos a Deus, aquilo que nós suplicamos a Deus para o nosso bem-estar pessoal, para o nosso deleite, não serve apenas para essas coisas, mas a bênção que nós suplicamos a Deus e recebemos de Deus tem como objetivo maior, último, a glória de Deus. Que Deus seja glorificado em todas as coisas e que a salvação de Deus seja conhecida entre as nações. O propósito de sermos abençoados é para nós cumprirmos uma missão de espalhar o nome de Deus por toda a terra. Por que Deus me abençoe? Por que eu suplico bênçãos a Deus? Apenas para me deleitar? Não, para que nestas bênçãos também eu seja encorajado, as pessoas sejam encorajadas também a buscarem a Deus, a confiarem no Senhor e se deleitarem em Deus também, sabendo que Ele é um Deus salvador, um Deus abençoador, e supliquem a misericórdia e a graça de Deus. Então, sempre que você pedir uma bênção a Deus, sempre que você orar a Deus pedindo alguma coisa, em meio às suas necessidades, ok, faça isso, mas tenha sempre em mente, como isso me levará a glorificar a Deus e levará outras pessoas a glorificarem a Deus comigo. De que forma Deus pode ser engrandecido através daquilo que eu tenho recebido da parte dele? Bem, o Salmo vai seguindo aqui, nós veremos aqui agora os versos 3 a 5, onde ele ora para que todas as pessoas louvem a Deus. E a razão disso é porque Deus é um reto juiz, um justo juiz, ele reina com equidade, ele julga com equidade, com justiça. Então ele ora para que a terra, todas as nações, todos os povos louvem a Deus e louvem a Deus de forma exultante, de forma alegre. Veja, não é apenas Israel aqui louvando a Deus, mas são todas as nações. E a questão é, como pode alguém que não conhece a Deus, que não tem nenhum afeto a Deus, louvar a Deus dessa forma tão exultante e alegre? Não é requerido apenas aqui uma simples adoração da boca para fora, palavras lançadas ao vento, palavras vazias, mas uma expressão de adoração plena diante do Senhor, uma adoração exultante, alegre, uma adoração que expressa uma devoção ao Senhor. E ele então diz estas coisas, vejamos aí nos versos 3 a 5. Louvem-te os povos, ó Deus. Veja, não só Israel, não só o seu povo, mas os povos, as nações. Louvem-te os povos todos. E aí ele dá uma espécie de direção de como essa adoração deve ser conduzida. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. E aí ele repete o versículo 3, né? Mais uma vez, numa expressão de adoração. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O que está sendo apresentado aqui, queridos? O que está sendo enfatizado aqui?
é que nestas bênçãos ministradas sobre o povo de Deus e vistas pelas nações ao redor, isso deveria levar as pessoas, as nações ao redor, a louvarem a Deus, a glorificarem a Deus com exultação, com uma alegria indizível em seus corações, com uma expressão de rendição ao Senhor. E só dá para louvar a Deus dessa forma aqui, aquele que foi vencido pelo Senhor. O ímpio, ele não louva a Deus de forma exultante e alegre. Ele não tem esse afeto transformado ainda. Então, o que o salmista nos aponta aqui? O salmista nos aponta para um tempo em que os povos ouvirão a mensagem do Salvador, ouvirão o Evangelho, ouvirão as palavras da salvação, do que Deus fez ao seu povo, a salvação ministrada ao seu povo e as bênçãos ministradas sobre o seu povo, e esses povos se renderão a esta mensagem. E louvarão a Deus pela salvação que Ele manifestou sobre a sua igreja, o seu povo, e sobre eles mesmos, quando creram na salvação do Senhor. E a razão pela qual o salmista, mais uma vez, apresenta esse louvor exultante é o governo justo de Deus, é a sua justiça. Por que ele deve ser louvado? Porque Ele é o Deus justo, que governa com equidade, com justiça sobre toda a terra. Os povos olham para estas coisas e rendem a Deus a sua adoração. Quando as nações olham para a justiça de Deus, o governo de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, até sobre o povo de Israel, isso deve levar as pessoas a um louvor intenso a Deus, a uma adoração espontânea diante do Senhor. Assim como Israel foi chamado como luz para os povos, para mostrar, dentro dos seus termos, dentro dos seus domínios, essa bondade de Deus e fazer com que isso seja luz para os gentios, os cristãos hoje também, nós hoje também, devemos nos unir ao salmista aqui, nesse salmo, e convocar as pessoas a se renderem a Cristo em adoração por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, pela sua justiça, pela sua santidade. E a última parte desse texto vai nos mostrar, nos versos de 6 a 7, o salmista orando para que Deus abençoe a colheita ali na sua nação. Essa colheita, queridos, abundante, ela é vista como uma evidência da bênção divina. Ele diz, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Essa expectativa inicial dos primeiros versos, o salmista já vê cumprida aqui nessas palavras finais. Deus tem nos abençoado. Deus tem derramado sobre nós a sua bênção. O fruto tem sido demonstrado. Deus tem nos abençoado. E o verso 7 ele diz, abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vejam que, mais uma vez, a bênção aqui não tem apenas um propósito local, mas tem um propósito missionário. Por que Deus abençoa o seu povo? Por que o salmista pede que Deus abençoe a nação de Israel? Por que esse clamor é feito aqui? Para que os povos temam a Deus, para que as pessoas se rendam ao nome do Senhor, para que as pessoas reconheçam que Ele é o Deus Todo-Poderoso e temam diante de Deus. Todas as bênçãos, elas devem refletir essa realidade em nossas vidas. Eu queria terminar aqui essa meditação com vocês, trazendo aqui uma conclusão dividida em 3 pontos, em 3 partes. Primeiro, o Salmo 67, ele nos mostra que a bênção de Deus sobre o seu povo está intrinsecamente ligada ao seu plano de redenção para todas as nações. O Salmo aponta para essa realidade claramente. Quando Deus abençoa o seu povo, Ele não tem como objetivo apenas abençoar um povo local, mas fazer com que esta bênção seja vista por todas as pessoas. E isso desperte no coração dessas pessoas o reconhecimento de quem Ele é e que Ele quer redimir, que Ele quer alcançar todas as nações da terra. Foi essa promessa que Ele fez a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Segundo lugar, que cada bênção que nós recebemos deve proclamar e nos levar a proclamar o nome de Deus entre os povos, para que ele seja louvado de forma universal. Mais uma vez, irmãos, todas as bênçãos que nós alcançamos do Senhor, elas não são somente para nós. Elas servem a um propósito maior, de glorificar a Deus em todas as coisas e levar as pessoas a louvarem o nome de Deus, ao nome de Deus. E por último, assim como o salmista orou pela bênção para cumprir essa missão, para que, através da bênção de Deus sobre o seu povo, eles pudessem cumprir aquilo que eles não conseguiram cumprir anteriormente. Assim nós devemos orar também e clamar a Deus por isso, e somos chamados por Deus para isso, para vivermos de tal modo que as bênçãos de Deus fluam de Deus para nós e de nós para as outras pessoas, e que isso resulte em temor a Deus por parte dos corações que são alcançados assim. Então, lembremos, irmãos, que Israel falhou em ser luz para os gentios, em ser luz para as nações, se desviou de Deus, pecou, foi punido, foi castigado pelo Senhor. Voltaram do cativeiro e voltaram, parece, com essa mentalidade, que Deus nos abençoe e nos ajude, abençoando-nos de tal maneira que as pessoas vejam que o Senhor está ao nosso lado. E de maneira que, com esta bênção, agora em nossas vidas, nós possamos cumprir a missão que nossos pais falharam em cumprir. Que possamos espalhar o nome de Deus por toda a terra. Meus irmãos, que diante de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, que nós possamos ter esse entendimento também. Deus nos abençoa para que sejamos encorajados, motivados e capacitados a levar o seu nome para aqueles que não conhecem a Deus. Tudo que Deus faz na sua vida deve ser uma expressão de louvor a Deus, e de maneira que você possa, através do seu testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida, levar com que pessoas conheçam o nome do Senhor e desejem conhecer a Deus. Que nós não venhamos falhar, irmãos, na missão que Deus nos confiou, de sermos instrumentos de bênção para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, assim como ajudou Israel, e nos encaminhar debaixo dessa missão que nos foi confiada de levar o nome do Senhor àqueles que estão perdidos. Vamos orar, irmãos.